Eu tava pensando hoje, Débora Alfano, Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida, numa coisa que é difícil explicar, né? Quer dizer, por que a gente vota num candidato a presidente da República? A gente vota num candidato a presidente da República por causa da biografia dele. Ó, esse aqui fez MBA, né? Aquele lá estudou na escola tal e qual, formado em engenharia, formado em direito. A gente escolhe por causa do discurso que a pessoa faz, pela forma como usa as palavras, né? Pelo bom uso do português, pelo jeito. Como é que é? Qual é o motivo? Né? Se você fosse ser candidato a presidente, até governador, o que você iria trabalhar, né? É muito difícil responder essa pergunta. Porque não é uma coisa objetiva. A gente teve na nossa história recente um presidente eleito por uma razão objetiva. Fernando Henrique Cardoso. Tremenda biografia, bom de discurso, fala de um jeito corretíssimo, sujeito encantador, mas ele não foi eleito por nada disso. Tanto que ele tinha disputado a eleição para prefeito de São Paulo e perdeu, né? Ele foi eleito porque ele foi ministro da Fazenda e combateu uma doença nacional, a maior doença nacional naquele momento. Talvez a gente tivesse naquele momento a doença nacional da inflação e a doença nacional da insegurança pública, que continua aí, para ser abraçada por alguém, que ninguém resolveu essa causa, mas ele abraçou a doença do combate à inflação e venceu. Aí as pessoas falam, bom, vamos votar esse cara aí, pô. E aí ele podia ter bom discurso ou não importa. Tá aí um caso único na nossa história recente de presidente eleito por uma razão objetiva. Fez e fará. Então, não teve candidatos ao governo eleitos dessa forma, mas presidente foi ele. Fez, fará. E foi assim que ele foi eleito no primeiro turno em 94, foi assim que ele foi eleito no primeiro turno em 98. Ninguém quis prestar atenção nos outros, não. Os outros podiam falar o que fosse, mas ninguém queria prestar atenção. E aí, vale para todos? Não é assim. Sabe, a gente pega uma planilha e fala, esse candidato aqui pavimentou 1.000 quilômetros, era governador. Já esse outro aqui pavimentou 800 quilômetros, então vamos votar no 1.000. Ou esse aqui era deputado e propôs uma emenda para fazer um hospital. Esse outro aqui era senador e propôs uma emenda para fazer uma praça. O hospital, mais importante que praça, eu fico com o cara do hospital. E aí você vai preenchendo, né, um questionário, um aplicativo, como escolher seu candidato a presidente. Não é nada disso, não é assim que a gente escolhe. Os candidatos, que também não conseguem fabricar o que eu vou dizer, estabelecem uma conexão quase química com a sociedade ou não estabelecem uma conexão quase química com a sociedade. Às vezes é pela biografia, às vezes é pelo jeito de falar, às vezes é pelo discurso, às vezes é pelo momento. O Lula foi candidato em 89, foi pro segundo turno, tudo bem, mas perdeu, né? Foi candidato em 94 e 98, acabei de dizer, Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, ninguém ligou para ele, nem aí. Lá no começo ele estava bem nas pesquisas, tudo bem, mas as pessoas só prestaram atenção no que ele dizia, realmente, de verdade, em 2002. E falaram, pô, eu tô gostando. Mas olha que engraçado, a mesma sociedade que votou no Lula em 2002, votou no Bolsonaro em 2018. Não é a mesma sociedade? Claro que é a mesma sociedade. O voto não é um alvo fixo. Então a sociedade abriu os ouvidos e quis ouvir o Lula em 2002. Ele falava em inclusão social, o pessoal, esse aí. Tinha outros falando em inclusão social. Tô nem aí, eu só quero ouvir esse daí. Eu voto nesse cara. O 2018, a sociedade abriu os ouvidos para o discurso dos costumes, o discurso do combate à corrupção, e decidiu que era o Bolsonaro aquele que merecia que a gente prestasse atenção. O Cabo Daciolo falava, que Cabo Daciolo, nada.
Que as pessoas tinham predileção por capitão em vez de cabo. Não. Se fosse assim, prefeririam um general. Não, não é isso. Era a hora do Bolsonaro. Ele estabeleceu uma química e foi. E foi. Como em 89, foi a vez do Collor. Estabeleceu uma química. Ah, não, mas é porque ele foi governador de estado. Bom, mas ele foi governador de Alagoas. Um estado que era pequeno. Por esse critério, os governadores de São Paulo, estado grande, teriam conseguido eleger o seu presidente. Não conseguiram. O último foi o Jânio Quadros, que foi governador de São Paulo, e conseguiu ser presidente. Mas desde então, nenhum. O Dória tá mal nas pesquisas, o Geraldo Alckmin não emplacou quando tentou em 18, entendeu? Não é o arco de alianças, não é a biografia, não é o cargo que ocupou antes, não é nada disso. É a química que estabelece. E essa química também não dá para você fazer em laboratório. Vamos criar uma fórmula química para fazer com que o eleitor se apaixone pelo nosso candidato? E aí os marqueteiros e os líderes partidários se reúnem e tal. Em algum momento, alguém achou que nesse ano pudesse ser o Moro. Olha, vai ser o Moro, hein? O Moro vai ser a novidade dessa eleição. Não vai ter pro Lula, não vai ter pro Bolsonaro. É o Moro, porque todo ano a gente quer uma novidade. A novidade já foi o Lula, a novidade já foi o Bolsonaro, agora a novidade é o Moro. E é o primeiro caso de impeachment antes da eleição, né? Ele foi liofilizado, ele virou pó até o momento, a não ser que ele renasça dessas cinzas. Cadê o Moro? Cadê o Moro? Sumiu. Saiu corrido do Podemos e foi colocado de lado no União Brasil. Preferiram o Luciano Bivar ao Sérgio Moro. Ah, mas lá na frente vão trocar. Bom, mas que truque bacana, né? Lá na frente vão trocar. Você coloca um candidato ruim e depois lá na frente você põe o grande campeão. Que história mais maluca. Mas vamos deixar o tempo e os políticos resolverem os seus caminhos. Estamos olhando aqui o que a experiência mostra que funcionou. E o que funcionou até o momento foi o estabelecimento de uma conexão química inexplicável. Eu ouço o Bolsonaro, eu ouço o Lula, e no ano em que eu ouvia o Lula eu não queria saber de mais ninguém, no ano em que eu ouvi o Bolsonaro eu não queria saber de mais ninguém. E agora, o que eu faço? Porque agora não apareceu uma novidade, não é o Moro, então é quem? Não, é a Simone Tebet, é o João Dória, é o Luciano Bivar, é o Ciro Gomes. Bom, mas peraí. O que eles estão conseguindo nesse campo da química? O que a Simone Tebet conseguiu, o João Dória conseguiu, o Ciro Gomes conseguiu, o Luciano Bivar tá novo demais, de repente ele vai ser a grande surpresa dessa eleição. Luciano Bivar. Bom, cadê a química? Eles estão no papinho de planilha. Realizações, conquistas, biografia, discurso. Fui fundamental para a vacinação. Trouxe investimentos para São Paulo. Enquanto senadora, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça. No meu partido represento a liderança e uma alternativa e tal e qual. Já eu estive em todos os lados, tenho experiência nacional e quase internacional, porque eu estudei em Harvard. O Ciro, né? Fez lá um curso. Fui ministro da Fazenda, fui governador, fui prefeito, o mais jovem, o mais velho, o mais novo. Será que as pessoas... Peraí, foi o mais novo? Que idade o senhor tinha? 24? E a Simone Tebet, quando foi prefeita? Ah, tinha 24. Então peraí, então o senhor não é mais novo, ela é a mais nova. É assim que a gente vai escolher? Será que é assim que a gente vai escolher? Ou, sabe, bate o santo. Plá, pegou. Opa! Caçador de Marajás, 1989. Pá! Pegou. Gruda. Conecta. Conectou o Lula em 2002. Conectou o Bolsonaro em 18. Conectou o Collor em 89. Aí, como eu falei, Fernando Henrique é uma exceção. Olha, vocês querem disputar comigo? Eu acabei com a inflação. Aí é diferente. O Brasil inteiro sabia disso.
Não é só os eleitores de São Paulo, os moradores de São Paulo, falam, realmente o Dória. Não, o governador do Rio Grande do Sul, não, o Eduardo Leite. Não é assim, pelo menos as pesquisas mostram que ninguém está se encantando com essa turma. E mais, e aí eu acho que vale o registro, vale até a provocação para os candidatos. Vale até como provocação. Será que todos não estão falando a mesma coisa? Todos estão falando a mesma coisa? Tudo é combate. A gente só quer combater. Virou eleição do combate. Lula quer combater o Bolsonaro. Bolsonaro quer combater o Lula. E esses todos querem combater a polarização. É tudo combate, guerra, confronto, briga. Será que não é a mesma coisa? Será que eles não estão falando, no fundo, a mesma coisa que o Lula e o Bolsonaro estão falando? Vamos brigar mais? Não, nós queremos combater a polarização. Eles falam em pacificação querendo combater a polarização. Então cria um ambiente de tensão. No PSDB tem a tensão interna que a gente conhece. No MDB é uma tensão interna que a gente conhece. Simone Tebet de longe não representa a unanimidade dentro do partido. Tem os caras que querem o Lula, tem os caras que querem fazer uma aliança, tem os caras que querem a Simone Tebet. No PSDB tem o Dória. E os caras que querem ele. Os caras querem conspirar contra ele, enfim. E é combate interno, combate externo, combate contra isso, combate contra aquilo, combate contra a polarização, combate contra o Lula, combate contra o Bolsonaro. E o Lula combatendo o Bolsonaro combatendo o Lula. E o eleitor fica, ai meu Deus do céu, todo mundo quer combater tudo, todo mundo quer... Será que não tem ninguém ainda? E não tem. Que apareceu que falou, olha, eu não quero combater nada, eu quero juntar, eu quero paz, eu quero pacificar, eu quero tranquilizar, eu quero acalmar. Calma. Não tem ainda o candidato da calma. Não sei se é isso que está faltando. Não dá para saber se é isso que está faltando. Mas o fato é que não apareceu ninguém com o discurso e a química capaz de criar essa conexão, pelo menos até o momento, com o eleitor. Não sei se dá tempo de aparecer, mas até agora não apareceu. E a gente vê que, tirando Fernando Henrique, todos conseguiram criar essa conexão. Não sei em que momento essa conexão foi criada e como, em alguns casos, é impressionante. O Bolsonaro disputou a eleição dentro da Câmara dos Deputados para presidente da Câmara, teve 4 votos numa eleição, teve 7 na outra, coisa parecida. De repente virou presidente da República. Então, a capacidade de criar conexão é um negócio meio que difícil de entender como consegue, mas conseguiu. Como o Lula conseguiu, como o Collor conseguiu. Então, é isso. Tiro o caso do Fernando Henrique, eu vou tirar o caso da Dilma, porque a Dilma tinha um padrinho que é o mesmo padrinho, né? É o Lula. Então é Lula e Bolsonaro. As figuras que criaram mais o Collor. E aí? Da onde vem a química esse ano? Será que nós vamos ter o candidato da química esse ano novo, uma figura nova, uma novidade? Ou então nós vamos ficar nos cálculos de planilha? Sabe, no meu governo, dirá o Lula, eu fiz isso e fiz aquilo, a minha inflação, e o Bolsonaro, no meu governo, a minha inflação, e vai ser assim, e é assim que nós vamos escolher. Fica a dúvida no ar.